Para não atrasar. Para não atrasar tanto. Falta só o Igor. O professor Igor está lá conversando. Vou ver se eu chamo pelo menos ele. Sim. Já está tudo nos cafés e já está tudo. Luís, a professora Beatriz queria assistir aqui, ela está aí. Está aqui na porta. Alguém para descer ela da porta técnica. Boa tarde, senhores, senhoras e senhores. Vamos dar início agora à mesa número 5, Interações Museológicas e Identidade. Para presidir a mesa, a professora doutora Maria Tereza Pires de Medeiros. É professora catedrática de Psicologia do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores. É autora e coautora de 9 livros de especialidades, 34 capítulos de livros e cerca de 3 dezenas de artigos em revistas de especialidade. É investigadora do Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento Social e Humanas da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra. Coordenou e coordena vários projetos de investigação internacionais. Proferiu mais de 170 conferências e palestras nacionais e internacionais. Acredito que essa mesa está em boas mãos e a mesa será composta pela professora doutora a doutora Alcina Cerdeira, vereadora da Cultura da Câmara Municipal do Fundão, a doutora Isabela de Fátima Fogaça, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o professor doutor Igor Espínola França, da Câmara Municipal da Lagoa. Passo a palavra, professora. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes. Sim, boa tarde. Sejam bem-vindos a esta quinta mesa do 24º Congresso Internacional de Antropologia de Ibero-América. É um privilégio estar aqui convosco para poder aprender na área da antropologia, da sociologia, enfim, nestas áreas multidisciplinares que aqui se vão passar, enfim, a transmissão do conhecimento muito particular. Esta mesa é muito rica, é para mim um privilégio estar neste painel. Eu tive o prazer de ler os resumos e de ver o currículo das pessoas, dos panelistas desta mesa, e portanto uma mesa muito diversa, que traz aqui, sem dúvida, um conhecimento muito enriquecido. Em primeiro lugar, vai apresentar a sua comunicação
a doutora Alcina Cerdeira, que é vereadora da Cultura e da Educação da Ação Social da Câmara Municipal de Fundão, mestre em Educação, docente do ensino secundário e do ensino politécnico. Já trocámos aqui umas impressões e, portanto, tem uma riqueza profissional inegável e, portanto, estou certa que a sua comunicação, o processo museológico do Fundão, a rede de casas do território, será uma excelente comunicação. Tem a palavra, doutora. Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao município de Ponta Delgada a forma calorosa como nos recebeu. É um prazer enorme estar nesta ilha e desta forma. Começo também por saudar o nosso coordenador-geral do Congresso, o professor Ângelo Espina, a quem, na verdade, ficará a dever-se em parte a minha presença neste Congresso. Também ao professor Nilton, investigador, também pela forma como comunicámos durante bastantes semanas no âmbito da organização deste seminário. Felicito pela excelente organização. Aos demais participantes, a minha amiga, que permita-me que a trate assim, professora doutora Maria Beatriz Rocha Trindade, por todo o trabalho que tem feito connosco no Fundão e todo o carinho que tem para com a nossa terra. Muito obrigada, professora. Vou começar a minha intervenção por vos mostrar um pequeno vídeo, para rapidamente nos apercebermos. Isto aqui sem rato é um bocadinho difícil. Oh. Já que está. Isso mesmo. Muito obrigada. Portanto, sobre... Já começou. Sobre o Conselho, sobre o território. Uso e olho por nós. Sempre que desperto neste manto branco, sinto a emoção de renascer de um novo dia. Cada dia mais perto de ser eu mesmo. No Fundão, somos vida, acompanhamos o tempo, somos a inovação. Podes ser. No Fundão, somos da terra, vivemos a terra. Da sabedoria dos antigos, guardamos a tradição, geração após geração.
ajuda preciosa. Muito obrigada. Sim, está bem. Portanto, está. Passo a apresentar algumas das realidades do recorte museológico presentes no Concelho do Fundão, território que, conforme as escalas de observação, assume uma posição periférica face ao todo nacional ou complementar face à geografia regional das Beiras. Com efeito, constituímos um território situado no interior de Portugal, numa latitude média da Península Ibérica, que desde sempre se perfilou como assumiu ser uma linha de transição e de encontro entre distintas áreas geográficas e correntes culturais. Somos, com efeito, uma geografia de destinos e de milenares passagens. O Concelho do Fundão situa-se a sul da identitária matricial Serra da Estrela. No entanto, o mosaico de paisagens que compõe o atual território do concelho foi modelado por outra orografia e ainda tão pouco conhecida, Serra da Gardunha. Na verdade, foi à volta desta serra que gravitaram ao longo de séculos os distintos projetos do futuro das subzonas que caracterizaram as freguesias do concelho. Umas nas margens do grande rio interior de Portugal, o Zézer, outras no coração do Pinhal. Foi, no entanto, a Gardunha percepcionada ora como um limite, ora como zona de contactos entre os horizontes mais setentrionais e mais meridionais da península, que ancestralmente delimitou os modos de vida e de construção de futuros, criando territórios de proximidade e de distâncias que a renovação da rede de acessibilidades de finais do século XX diluíram. Tenhamos presentes as palavras do grande mestre da geografia portuguesa, Orlando Ribeiro, quando ao afirmar que a Beira Baixa é uma manta de retalhos. Apreendeu a Gardunha como uma zona de transição entre Portugal do Norte e Portugal do Sul, que esta serra divide de uma maneira porosa. E diz Orlando Ribeiro: quem fizer algo na Portela de Alpedrinha, na estrada entre esta vila e o Fundão, terá debaixo dos olhos um dos contrastes geográficos mais vigorosos da terra portuguesa. Nos nossos dias, para uns, o Fundão faz parte dos apelidados territórios de baixa densidade, com todas as imagens e significados estereotipados a eles associados, nebulosa definição pautada e resultante de leituras de escalas e números e de não de observação das suas luminosas realidades identitárias. Ainda conjugamos e sentimos bem os nossos cotidianos, somos interior e não fomos interior. Pois o Fundão tem sabido construir um processo de diferenciação territorial, onde as divisões tradicionais têm vindo a ser esbatidas. Assim, mais do que assumirmos a nossa identidade, a diferença pela posição na rede urbana do interior, dominadas pelas cidades de Castelo Branco e da Guarda, e estruturada pela A23, o Fundão reassumiu com muita consciência e criatividade a sua raiz rural histórica como um valor estratégico na construção de um digno futuro. No Fundão, esta neoruralidade emergente assumiu a implantação de outras atitudes e práticas ao nível das novas tecnologias e do mercado de trabalho. Esta nova ruralidade não é regressiva nem está em diluição, mas tem possibilidade de construir, na escala que concedia, um mapa de vivências muito diversificado e rico nos seus processos simbólicos, económicos e culturais. Com efeito, as dinâmicas recentes de complementaridade entre o pequeno mundo urbano e a vasta paisagem classificada de rural fomentaram o surgimento de novas e inovadoras iniciativas que contribuem para a reinventação e a reinterpretação do rural. Assistimos então a um novo cenário imagético, socioeconómico e político que não depende da exploração de recursos naturais como forma de subsistência nem da produção de recursos bionaturais. Desenvolvemos então novos usos de campo, onde a preservação de recursos naturais e ambientais e conservação de patrimónios culturais, históricos, paisagísticos, o aumento da consciencialização ecológica das comunidades, entre outros aspectos, têm contribuído para este novo cenário do primitivo mundo rural do Fundão. As palavras são boas, as palavras são más, as palavras ofendem,
As palavras pedem desculpa. As palavras queimam. As palavras acariciam. As palavras são dadas, trocadas, oferecidas, vendidas e inventadas. As palavras estão ausentes. Apenas este comentário recordando as palavras de José Saramago. Estes pontos de racionalização das nossas comunidades distinguem as palavras ausentes. As casas continuam a falar. São comunidades em diálogo, pois fixam-se a memória e reintroduzem no tempo contemporâneo, transformando-o num instrumento viabilizador de autoconfiança, de diferenciação, de vontade e de desenvolvimento. O município do Fundão hoje é composto por 23 freguesias, onde habitam 29.213 pessoas, portanto cerca de 30.000 pessoas, um território bastante desertificado. Tem cerca de 8.093 pessoas com idade superior aos 65 anos. E é neste contexto demográfico de renovação da imagem identitária concelhia que se vincula o programa museológico do Fundão, que, possuindo diversas coordenadas e expressões, tem um conjunto de casas de território, uma das suas manifestações mais desafiantes. Estas casas são domínios fronteiriços de especialização temática individual, como as designações poderão antever, mas então, sim, intimamente ligadas a um mapa cultural inclusivo do território do Fundão. Patrimónios aqui referenciados no plural, tal como as casas também o são. Acreditamos que o património tomado e entendido como um facto global das sociedades contemporâneas é o detonante e o agente capaz de propiciar e conduzir a um desenvolvimento sustentável com certeza de futuro. As casas valorizam e promovem a sua identidade do território, a memória, a tradição e a história, projetando-as para a dimensão universalista da Europa e do mundo e, ao mesmo tempo, alcançar a coesão cultural do território e fomentar a fruição das artes, da cultura e a criatividade dos agentes e criadores regionais, nacionais e internacionais. Apenas passo aqui a definir e a mostrar alguns dos lugares e das casas espalhadas um pouco pelo nosso território, como podem observar neste mapa. São diversas casas, algumas já concluídas e outras em fase de conclusão. As coordenadas principais destes equipamentos são os seguintes: identitária, sociabilidade, participação cívica, solidariedade, inclusão multicultural, informativa, aquisição e transmissão dos conhecimentos de modo crítico e de acordo com múltiplas leituras. Quisemos também, com a constituição e da ativação destes locais de memória e de património, reforçar a afirmação de uma certa generação da mensagem incutida às arquiteturas que têm vindo a ser utilizadas para a sua utilização. Daí a nossa aposta no despertar da transformação das emoções, pois, acima de tudo, desejamos que estes centros sejam contentores de emoções e não apenas de nostalgias. Que sejam locais para o conhecimento e para a potencialização do reconhecimento através de estratégias que estruturem aquilo que nós designamos por pedagogias da identidade, em que se conjuga uma didática plural ou que se recorre a oficinas de arte, à educação social, ao artesanato e uma arte de psicoterapia respeitadora da estrutura etária das aldeias e das especificidades de género, construindo um mapa educativo e uma nova cartografia cognitiva para as nossas gentes. Estes equipamentos, como podemos observar aqui, um pouco por todo o território, temos a Casa do Barro, do Bombo, da Poesia, de Eugênio de Andrade, da Romaria, de Santa Luzia, de Folclore, da Cereja, das Tecedeiras, do Mel, das Memórias, de António Guterres, entre outras. A Casa do Barro conjuga as memórias da principal atividade que durante séculos caracterizou a freguesia. O trabalho e fabrico de louças de barro na Casa do Barro pretende-se mostrar as diversas fases do fabrico das louças tradicionais e das histórias de vida da antiga comunidade oleira. O telhado é uma localidade onde se podem observar todas as fases do fabrico das peças cerâmicas do barreiro ao forno. Numa relação de complementaridade com a Casa do Barro está também
o espaço Torre das Palavras do poeta Álvaro Martins. A Casa do Bombo, espaço museológico dedicado ao conhecimento e interpretação da cultura musical, dos grupos de bombos, dos instrumentos para os utilizadores dos saberes a eles associados. Dispõe de diversas valências de interesse cultural e pedagógico, como é o caso do karaoke de bombo, que permite ouvir e aprender a tocar, ou de um espaço oficinal destinado à construção e demonstração de construção de bombos ou caixas. Na atualidade, a construção das caixas e dos bombos é encetada para alguns, poucos são os artesãos e os instrumentos por eles produzidos, que são utilizados por grupos de bombos do concelho e de todo o país. Por considerar esta manifestação cultural em risco de desaparecimento, o saber fazer dos instrumentos, a autarquia apresentou um pedido de integração ao Inventário Nacional do Património Cultural e Material da construção de bombos e caixas de Concelho do Fundão. Para tal, este ano realizámos também uma candidatura à EDP Tradições e a mesma foi aprovada, promovendo desta forma a construção destes mesmos instrumentos. A Casa da Romaria, tenho aqui um pequenino vídeo ainda, não sei se tenho muito tempo, não sei quanto me resta. 2, então já não tenho tempo. Mas apresente. Foi feita esta recolha por Giacometti. Vamos lá ver onde é que ele está. Bem. Os bombos de Lavacolhos Castelo Branco participam na Romaria de Santa Luzia, no Castelejo, sempre no distrito de Castelo Branco. Ajuda. Tem que nos colocar aí minutos nesta conversação. Tem que sair da apresentação. Agora e volto depois. Este tempo é muito limitado. Os bombos de Lavacolhos Castelo Branco participam na Romaria de Santa Luzia, no Castelejo, sempre no distrito de Castelo Branco. Portanto, esta manifestação cultural muito importante na nossa região, e passo imediatamente já à Casa da Romaria, que liga, efetivamente, a esta última que agora referi aos bombos, Romaria das mais importantes da região, Romaria de Santa Luzia, que é dedicada, de facto, a uma das manifestações religiosas contemporâneas mais significativas. Passo ainda, rapidamente, para a Casa da Poesia Eugênio de Andrade, poeta que nasceu na pequena freguesia da Póvoa de Atalaia e que... Exatamente, muito obrigada. Nome referencial da poesia europeia do século XX, a memória e a obra eugenianas estão enraizadas aos horizontes e chãos da Gardunha. Substanciam uma presença indelével que vitaliza e transmuta em sucessivas apropriações que apagam fronteiras e unem línguas, iluminando sentidos individuais e identitários da paisagem cultural do território. E esta, a sua Casa Sem Fronteiras, tal como a de António Guterres, que ali cresceu, uma das casas de suas memórias políticas do mundo para o mundo, as materialidades aqui expostas resultantes da sua circulação política mundial
conduzimos à consciencialização da diversidade e à importância do diálogo e da partilha como eixos para a paz e para a concórdia. E assim estamos a trabalhar neste momento também para fundar um território de paz. Para tal, uma mostra ainda da Casa da Cereja e, finalmente, um seminário que estava devoluto há alguns anos e que agora é uma casa que nós vamos intitular Casa de Paz. É um seminário que neste momento tem um centro de acolhimento para migrantes que acolhemos no âmbito dos refugiados e que esta ligação é a nossa Casa das Nações e da Paz. Estamos a construir neste antigo seminário uma nova casa que está associada aos fenómenos das migrações, as de ontem e as de hoje. Seminário é uma palavra de vida, vem de seminário, viveiro de plantas, é um local de sementeira, de ideias e de sonhos. É que estamos a edificar uma nova casa de identidades em fusão. Este seminário, neste momento, é também uma residência de estudantes para os países do CPLP, que estão no mesmo seminário, e também um centro de acolhimento para trabalhadores temporais. Como já referi no início, o território do Fundão tem imenso trabalho sazonal, porque é um território agrícola, e vêm pessoas oriundas do Nepal, do Bangladesh e de várias outras localidades para se instalarem, e é desta forma que temos excelentes produtos agrícolas no Fundão. Não poderíamos ter pessoas em condições pouco dignas quando vêm trabalhar para a nossa região. E vou já terminar, mesmo já, quero dizer que todas estas casas que aqui temos, que são cerca de 14, esta rede de casas do território, também desde o dia 9 de junho de 2017 foi criado um centro Unesco, Casas e Lugares do Sentir, e termino com Eduardo Lourenço, uma figura cimeira do nosso pensar, muito ligado ao Fundão, que o Fundão reconheceu como medalha de ouro, como cidadão exemplar da Beira-Nordade, escreveu: a cultura não é um lugar de revelação alguma, é apenas um lugar onde todas as revelações são examinadas e discutidas sem fim, para cada um de nós possa viver dessa discussão infinita do mundo e de si mesma. E é isto que desejamos para estes locais, casas e lugares de sentir, de interrogação e de construção do futuro, alicerçado a todos os significados associados à palavra esperança. Muito obrigada. Muito agradeço à doutora Alcina por esta comunicação tão interessante, tão apelativa. Trazemos a marca identitária do Fundão de uma forma tão profunda, e quero agradecer também pelo trabalho que está a fazer, que me parece de excelente qualidade, como vereadora da Cultura, convidando-nos a conhecer o programa das Casas de Território, tão interessantes e que mantém a identidade do povo com a linguagem atual e muito apelativa. Portanto, ficamos todos convidados para ir fazer uma visita a Fundão proximamente. Agora passamos à segunda comunicação deste painel, também muito interessante, sobre os museus da região turística da Baixada Verde do Brasil, ações de educação patrimonial e contribuição para a melhoria da imagem da região. A comunicação vai ser apresentada pela senhora professora doutora Isabela, doutora em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, mestre em Turismo e Hotelaria, bacharel em Turismo e licenciada em Geografia. Atualmente é professora dos cursos de bacharelato e licenciatura em Turismo e na pós-graduação em Património, Cultura e Sociedade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É investigadora em temas como cidade, cultura e turismo, planeamento urbano e cultura, planeamento e organização do turismo e políticas públicas de turismo e de cultura. Muito obrigada e agora tem a palavra a senhora professora Isabela. Obrigada. Obrigada por estar aqui, poder falar um pouquinho das nossas pesquisas, né? Quero agradecer ao professor Luiz pela oportunidade, professora que está a presidente da mesa e os colegas que estão aqui para apresentar os seus trabalhos, e dizer que é um imenso prazer
poder divulgar um pouco do trabalho que nós estamos desenvolvendo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e especialmente no programa de pós-graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade, a qual eu faço parte na universidade e mais 2 colegas que estão aqui presentes nesse congresso, a professora Elis Regina, que está aqui, professor Euler. E também, né, nosso caçula, né, na universidade, que é o Observatório do Turismo da Baixada Verde, que em 2019 eu passei a coordenar oficialmente o observatório. No ano passado eu era coordenadora da parte de pesquisa, né, coordenadora técnica, e agora eu passei a coordenar como coordenadora geral do observatório. É um prazer estar aqui. A minha apresentação de hoje, na verdade, é parte de uma pesquisa extensa, né, de uma pesquisa maior do que eu vou apresentar aqui, que é feita pelo Observatório do Turismo na Baixada Verde. O observatório, ele nasce em 2017 a partir da iniciativa de alguns gestores municipais dessa região chamada Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, que tinha interesse em mudar a imagem da região, que é uma imagem que tem uma região, uma região que tem uma imagem muito depreciativa, pobre e violenta, mas que por outro lado é uma região culturalmente muito rica do estado do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, principalmente quando a gente vai buscar conhecer mais a contribuição dessa região, tanto para a formação do estado do Rio de Janeiro como para a história do Brasil, ligado, obviamente, a Portugal, né? Nosso irmão, né? Aí, nossos irmãos. Então, o Observatório do Turismo foi uma sugestão, um pedido desses gestores municipais à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que está situado nessa região, né, a partir desde do ano de 2006, para que nós levantássemos dados sobre a cultura, o turismo e os recursos naturais ali presentes. Uma região que é conhecida somente pela violência, pela desorganização urbana, por problemas de segurança, né, de crime organizado. Então, na tentativa de mudar essa imagem. Então, em 2017, a gente cria, né, esse Observatório do Turismo, também alinhado com a Política Nacional de Turismo, do Ministério do Turismo no Brasil. Então, é toda uma ação alinhada às políticas estaduais e federais na área de turismo e cultura. Esse observatório ele é formado por professores, basicamente por professores da universidade e por alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Uma observação importante a fazer é que, a partir dessa iniciativa, o nome da região turística foi alterado. Então, até 2017, a região turística era conhecida como Baixada Fluminense, que envolvia 13 municípios do estado do Rio de Janeiro. E a partir dessa nova perspectiva de valorização da cultura e de valorização principalmente dos recursos naturais que formam um corredor ecológico com 2 regiões fortemente turísticas do estado do Rio de Janeiro, essa região ela foi reduzida a 10 municípios, principalmente dando essa ênfase da questão cultural e natural. Tá? E em 2008, já o Observatório ele conseguiu desenvolver inúmeras pesquisas e esse projeto ainda está em andamento, provavelmente para os próximos aí 10 anos. É só para trazer uma contextualização geográfica. Essa é a região metropolitana do Rio de Janeiro e aí os municípios da Baixada são esses que estão achurados. E uma representação do que seria a Baixada Verde, né? A região turística da Baixada Verde, formada por esses 10 municípios. Então, o observatório, né, o objetivo do observatório é justamente subsidiar esses argumentos de políticas públicas
na área de turismo, de educação ambiental e de educação patrimonial, né? Principalmente para desmistificar essa imagem e desenvolver atividades que tragam também desenvolvimento socioeconômico à região, tanto na parte de educação quanto na parte econômica, porque é uma região muito pobre com poucas oportunidades de emprego e renda também no estado do Rio de Janeiro. Então, falando um pouquinho da região da Baixada Fluminense, né, para vocês entenderem, essa região ela vai ter relação, né, com a capital já no século XVIII, né, em função principalmente dos caminhos históricos, né, os caminhos do ouro que foram abertos e que eram os principais eixos da época entre Brasil e Portugal, em função da extração de ouro, né? Então, a região da Baixada Fluminense ela tem esses caminhos históricos e, obviamente, em função dessa construção histórica, nós temos ainda em pé alguns patrimônios edificados, por outro lado, muito desconhecidos da própria população. Então, a população ela não tem conhecimento da história desse patrimônio e, por isso, obviamente, não valoriza esse patrimônio em função do desconhecimento. Essa região teve uma importância estratégica, né, para o escoamento do ouro até a capital, né, principalmente em função dos seus rios navegáveis e esses caminhos históricos, né. No final do século XIX, a região ela passa a ser explorada para a plantação de laranjas, para a citricultura, né, e com essa atividade nós temos um desenvolvimento urbano. Então, o governo passa a trazer infraestrutura e, obviamente, atrair uma população para essa região. Há uma atração de população para essa região, principalmente de outras regiões do estado e mais para frente do Nordeste do Brasil. Com a Segunda Guerra Mundial, né, e a questão do impedimento do escoamento da produção de laranja, né, pelo mar, os frutos permanecem nos pés e isso vai facilitar, né, a infestação de uma praga que é conhecida como a mosca do Mediterrâneo e acaba por dizimar esse cultivo de laranjas na região. Essa situação, né, toda a problemática que isso traz, vai levar, além, obviamente, de crises no petróleo, outros elementos estavam acontecendo no estado e no Brasil como um todo, vai agravar e vai levar essa região a uma crise econômica e social. E essa região ela é abandonada, especialmente na parte de investimentos de infraestrutura. Por outro lado, a capital, Rio de Janeiro, se desenvolve, os preços das habitações ficam muito altos e essa região passa a atrair a população pobre, que se submetia a viver, infelizmente, sem infraestrutura, sem serviços, né? Então, a gente acaba desenvolvendo uma região do que a gente chama de cidade dormitório. Eram pessoas que moravam nessas cidades da região da Baixada Fluminense e trabalhavam na capital, no Rio de Janeiro. Na década de 30, há um início do desenvolvimento em algumas dessas cidades da indústria, né? E isso faz com que uma ou outra cidade, especialmente Nova Iguaçu, Duque de Caxias, passe a se desenvolver economicamente. Na década de 50, o destaque para a imigração nordestina para o estado do Rio de Janeiro e o papel fundamental da região da Baixada Fluminense como um local que abrigou essa população, o que hoje é muito marcante na cultura local. Então nós temos ali vários centros de tradição nordestina e você vê a cultura nordestina muito marcante na identidade cultural, na forma de viver dessa população, né? E em função de toda essa problemática que eu coloquei para vocês de infraestrutura e social, a região também foi sendo tomada por episódios muito tristes, né? Algumas chacinas, né? Praticamente foram 9, se eu não me engano, 9 chacinas que ocorreram
na região num período ali de 10 anos e que trouxe uma imagem muito violenta, muito ruim. E muitos também pessoas envolvidas com essas instituições criminosas que acabaram se envolvendo também com a política e sendo eleitas pelo voto, né, da população nos anos 2000, o que traz a facilidade ainda maior para que essas questões de criminalidade acabem acontecendo na região, né? Por outro lado, nos últimos, só para vocês terem uma ideia, né, dessa questão da violência, né, no final da década de 70, Belfort Roxo, que é uma das 10 cidades que compõem a região turística da Baixada Verde, foi considerado um dos municípios mais violentos do mundo pela ONU, né? E, infelizmente, no ano passado, o Atlas da Violência no Brasil traz 5 cidades citadas como mais violentas do mundo. Das 10, 5 estão na lista das 10 mais violentas. E, especialmente, Queimados é considerada a cidade mais violenta do Brasil, especialmente pela atuação de grupos de milícias, né, nessa região. Por outro lado, né, nos últimos anos, a gente vem percebendo uma mudança nessa região, especialmente pela instalação de universidades, que tem trazido toda uma discussão cultural, uma discussão de empoderamento dessa população, que é uma população negra, que tem uma história muito forte no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. E acaba que essas instituições estão trazendo uma mudança social para a região. E uma mudança não só social, mas também econômica. A possibilidade de muitos jovens que suas famílias são os primeiros a chegarem na universidade no Brasil e a terem oportunidades não somente sociais, mas oportunidades econômicas de trazer melhorias para suas famílias. Então, a nossa universidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, é um exemplo de instituições que nasceram, né, a partir do governo Lula e que expandiram o ensino superior no Brasil para os pobres. Então, a nossa universidade ela é composta de negros, nós temos negros pobres na nossa universidade, que está nessa região da Baixada Fluminense. Então, existe essa mudança em curso. E a perspectiva do turismo e da cultura, ela acaba vindo juntamente com essa mudança, da necessidade da população exigir espaços culturais, mudar essa imagem, valorizar os seus espaços naturais a partir da atividade turística, querer desenvolver as atividades econômicas a partir da atividade turística. Então, o turismo, ele acaba vindo como um argumento e uma estratégia de mudança de imagem dessa região e também de autoestima dessa população. Nessa perspectiva, né, só para a gente adiantar um pouquinho, que alguns dados dessa pesquisa que está em andamento que eu trago hoje para vocês, que era justamente identificar os museus presentes nesses 10 municípios, no seu acervo, avaliar quais os elementos que destacam e valorizam a história da região e o patrimônio, né, material e imaterial desse povo trabalhador, as estratégias que já estão sendo desenvolvidas nesses espaços para a educação patrimonial e, por fim, também trazer uma discussão de como que isso poderia ser trabalhado como um elemento de promoção socioeconômica para a região. E aí nós fizemos um levantamento pelo Cadastro Nacional dos Museus, a princípio foi o nosso primeiro passo. No estado do Rio de Janeiro nós temos 327 espaços encontrados e para vocês terem uma ideia da desigualdade, não só social, que eu já falei para vocês, mas cultural, né, da desigualdade territorial no que tange a cultura, nos municípios da Baixada nós encontramos somente 21 espaços culturais. Lembrando que eu estou falando de uma população de mais de 2 milhões de habitantes. Só para vocês terem uma ideia do montante de... estando 2 fechados e 2 em implantação. Então, eu tenho uma baixa aí de 17 espaços abertos hoje. Desses espaços abertos, são poucos os que realmente estão abertos à população. E são poucos os que
trabalham com elementos da história que contam, né, na nossa avaliação sobre os seus acervos, que contam com acervos que realmente tragam elementos culturais, históricos da região da Baixada Fluminense e que sirvam como elementos de melhoria dessa estima e de valorização da cultura desse povo. Infelizmente, hoje, um jovem da Baixada, quando ele é questionado, ele é questionado na escola ou em qualquer outro lugar, o que tem de bom na sua cidade, o jovem não sabe contar. Destaque alguma coisa boa da sua região. O jovem quer esconder, ele fala que ele mora no Rio de Janeiro, ele não fala que ele mora numa cidade da Baixada Fluminense. Ele quando vai para o exterior ou para algum lugar, então ele não valoriza porque na verdade ele não conhece, que é uma região extremamente rica culturalmente, né? Então eu fiz uma relação desses 10 municípios, a gente tem espaços, né, museológicos presentes em apenas, né, 8 desses municípios, e a maioria desses espaços não é aberto, somente com agendamento, e você não tem um programa de visitação, de educação patrimonial com fluxo contínuo, você tem algumas atividades isoladas acontecendo, né? E aí eu trago alguns, né? Na verdade o único município, os únicos, né, municípios que têm alguma iniciativa já melhor desenvolvida, seria o município de Nova Iguaçu, com um museu privado, né, que traz, homenageia, né, a população de matriz africana dessa região, que ela compõe 75% da população, né, e das religiões afrodescendentes, né. Então, esse museu em Nova Iguaçu, ele não está aberto ao público, ele somente atende a partir de agendamento, grupos de estudantes, e ainda são grupos específicos por ser um espaço privado, não ter apoio governamental. O Museu de Duque de Caxias, em homenagem a Duque de Caxias, né, que vai ter um acervo que vai trazer, da década de 70, que vai trazer a história desse marechal e alguns itens que relacionados ao bairro e que também tem poucas atividades educacionais. O Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias, que traz acervo histórico da região também, mas não está aberto ao público, somente com agendamento, por estar dentro de uma Câmara Municipal. É bastante restrito o acesso a esse espaço, né? Então um turista comum não pode chegar lá e pedir para visitar. E o único museu que eu julgo, né, dentro das nossas discussões lá, nós julgamos que já tem alguma iniciativa de educação patrimonial, que seria o Museu Vivo de São Bento, que está sendo objeto de estudo dos nossos alunos da pós-graduação, no mestrado lá da Universidade Federal. Então é um espaço, é um museu de percurso que está implantado numa fazenda, uma antiga fazenda que é retrato da história da ocupação humana, né, nas margens da Baía de Guanabara e de toda essa colonização portuguesa no Brasil e tudo mais, né, a relação com a capital Rio de Janeiro, né, com a cidade do Rio de Janeiro. Esse museu também conta já com sítios arqueológicos encontrados, né? Então você tem a possibilidade de trabalhar vários momentos históricos, né, do nosso país, da ocupação, né, do território brasileiro. E você também tem uma série de atividades como cineclube, formação continuada, atividades relacionadas a artesanais às mulheres, voltadas às mulheres da Baixada. Então é o único museu que já desenvolve algum tipo de atividade que traz um orgulho. Então o munícipe de Duque de Caxias é o único entre os 10 municípios que, na verdade, diz com orgulho sobre um espaço cultural e que conhece um pouco, né? Já faz parte dos circuitos escolares dos municípios visitar esse museu de São Bento. Algumas possibilidades, nós temos inúmeras possibilidades dentro da região, né, especialmente voltado aos espaços que estão abandonados, como a antiga Vila de Iguaçu,
que poderia ser um museu de território, que contasse a história da região da Baixada Fluminense e mesmo dos caminhos antigos do ouro no Brasil, né, dentro dessa região. Não vou poder continuar um pouco, né, continuar muito por causa do horário. E destacar aqui a importância da memória para a valorização e para a mudança, principalmente começar por um estágio interno, né, de mudanças do conhecimento pela própria população da sua história, para então podermos mudar a imagem dessa região perante o estado do Rio de Janeiro, perante o país e o mundo. Essa é a nossa ideia e a contribuição tanto do Observatório do Turismo quanto do programa de mestrado em patrimônio da nossa universidade. Obrigada, desculpa por ter passado muito tempo. Obrigada à professora Isabela. Realmente foi um exemplo de como se pode, através de um projeto educativo, articulando professores, alunos e o Observatório de Turismo, no empowerment comunitário, se pode fazer um trabalho de excelência para a valorização de um lugar, reconstrução de um lugar, através da avaliação dos acervos, da valorização da história e do património cultural, com resultados evidentes. Portanto, antes de eu vir para o Congresso, para esta mesa, tive a curiosidade de fazer uma viagem virtual para a Baixada Verde e vi que o projeto de educação ambiental é notável, assim como um projeto de educação cultural em que já se notam os resultados. E, portanto, é um exemplo do mundo que há de fazer através deste paradigma educativo e parabéns por isso. Muito obrigada. Portanto, passamos, depois do Fundão e do Brasil, vimos aqui exatamente aos Açores, pela mão do Sr. Arquiteto Igor França, para apresentar a exposição e construção identitária, a coleção lítica do Museu Carlos Machado. O Sr. Arquiteto é mestre em Património, Museologia e Desenvolvimento pela Universidade dos Açores, pós-graduado em História da Arquitetura, assistente convidado na Universidade dos Açores, coordenador da Educação e Cultura da Câmara Municipal da Lagoa, e está exatamente lá a fazer também um excelente trabalho, e é investigador do CHAM, e portanto tem a palavra o Sr. Arquiteto Igor França. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar todas e todos os presentes, em particular a Sra. Presidente da Mesa, minhas colegas da Mesa. Gostaria também de parabenizar, sem caricaturar esta expressão, porque é mesmo uma homenagem à graça com que os nossos irmãos do Brasil utilizam a nossa língua comum, toda a equipa que organizou este congresso, agradeço o convite que me enviaram, e em particular o meu amigo Luís Correia, pelo muito trabalho que eu sei que ele desenvolveu para nós podermos estar aqui estes dias a ouvir estas comunicações. Esta coleção, uma coleção do Museu Carlos Machado, é uma das coleções mais antigas do Museu Carlos Machado, é uma coleção que neste momento não está em exposição. E pareceu-me que era interessante, no momento em que se vai intervir no núcleo, num dos mais importantes núcleos do museu, que é este convento de Clarissas Carlos Machado, que é a sede do museu, esta fase que ainda não está intervencionada, falar um pouco sobre esta coleção, que é uma coleção que me parece um pouco esquecida, que há cerca de 10 anos, quando eu estava a fazer o mestrado e tive a oportunidade de me debruçar sobre ela, era uma das coleções menos estudadas. Na altura havia já algumas coleções do museu que utilizavam o sistema DocBase para respectiva inventariação e catalogação. Esta coleção era uma coleção que ainda não estava inserida nesse sistema, talvez por ser uma das coleções mais pequenas, não estava inserida no sistema, tinha fichas manuscritas, outras datilografadas, havia algumas peças que ainda não tinham ficha. Eu tive necessidade de fazer um sistema classificatório para perceber que peças é que eram e para perceber quais eram os gasões, porque havia uma ínfima parte da coleção em exposição e uma parte substancial dela não estava em exposição, estava em reserva. Perceber também, e porque não é indiferente, perceber que peças é que foram escolhidas, porque razão é que elas teriam sido escolhidas
e porque é que se expunham no lugar onde se expunham. Portanto, todas estas questões que são importantes para a construção do discurso positivo foram uma preocupação minha na altura. O claustro, neste momento, esta coleção estava exposta no claustro. O claustro, neste momento, está despido e na sua galeria norte tem uma rampa, que é uma rampa que eu contesto, e penso que esta oportunidade pode ser uma oportunidade para pensar uma museografia para esta coleção segundo uma perspectiva contemporânea que permita recuperar a memória que ela constitui, até pela homenagem que ela, o fator de homenagem que ela pode revestir em relação aos pioneiros deste projeto museológico, que tem vários aspectos que eu vou tratar aqui. Obviamente é um projeto muito mais amplo do que aqueles que eu vou tratar relacionados com a exposição lítica. O Museu Carlos Machado, como sabem, é um dos mais antigos dos Açores, é o mais importante museu da Ilha de São Miguel. Foi fundado em 1876 e, em 1913, o seu primeiro diretor da secção de arte, que é o Dr. Luís Bernardo Ataíde, depois vem a ser mais tarde diretor de todo o museu, propõe e começa a tratar da criação desta secção de arte. É curioso ver que isto ocorre precisamente 2 anos depois da promulgação da Lei Nacional de 1911, que propunha que apenas os museus de Lisboa, de Porto e de Coimbra pudessem possuir as coleções artísticas de elevado nível artístico, ou seja, de alta cultura, quando na realidade propunha para todos os outros museus nacionais que colecionassem apenas coleções de artes decorativas e artes regionais. Os mentores deste projeto tinham uma intenção muito mais ambiciosa do que aquela que a lei se propunha fazer. E começam logo a angariar uma série de incentivar uma série de pessoas locais para angariar dinheiro para adquirir obras. São sempre obras de pintores regionalistas, pintores naturalistas, que visavam retratar as realidades regionalistas de forma a construir um projeto regionalista que fosse pedagógico. A intenção deles é muito clara, eles dizem isso em vários documentos, propõem-se nomeadamente que estas exposições se possam constituir como escolas para futuros artistas locais e sempre centrando as questões da paisagem, que era a paisagem enquanto qualidade distintiva desta região. Em 1922, o mesmo autor, portanto o Dr. Luís Bernardo Ataíde, propõe a criação de uma secção de etnografia conventual e regional. Nós não sabemos, eu não apurei, com os dados que me foram possíveis encontrar, qual é a data de criação da coleção lítica, que vem integrar a secção de arte que é criada, essa sabe-se, em 1913, nesta subsecção de epigrafia e arquitetura regional. Mas em 1922, o Dr. Luís Bernardo Ataíde escreve um artigo em que se refere à subsecção como já existente. Portanto, nós sabemos que entre o período de 1913 e 1922 é o período em que esta subsecção é criada e refere-se nomeadamente a estas pedras que ele coloca a possibilidade de terem integrado a fachada da casa do Conde de Vila Franca, depois Conde da Ribeira Grande, ou seja, dos donatários da Ilha de São Miguel, embora outros estudos também possam apontar para que elas tenham integrado a Igreja da Misericórdia que se erguia no centro da cidade de Ponta Delgada. Eu não me interessa entrar por discutir esse dilema, o que importa aqui afirmar é que a subsecção já existia, já tinha algumas peças e estas peças estiveram expostas no claustro do convento, atualmente já não estão no claustro do convento, estão expostas aqui no núcleo de Sacra, mesmo ao lado do espaço onde nós estamos, mas faziam parte da coleção exposta então. Em 1935, esta data de 1935 é uma data que eu proponho, que nós sabemos que o convento é adquirido em 1934, em 1936 já há um incêndio e o incêndio refere que o museu já está instalado no convento de Santo André e, portanto, parece-me aceitável pensar-se que a instalação se tenha processado durante o ano de 1935. Há um primeiro inventário que é feito e que elenca 18 peças. Portanto, a coleção tem já 18 peças, pelo menos das inventariadas. Em 1960, há um segundo inventário que já aponta para a existência de 39 peças inventariadas.
o sistema classificatório que eu fiz em 2008 apura a existência de 189 peças. Elas não estavam todas inventariadas, por isso é que eu chamo esta lista um sistema classificatório, não propriamente um inventário, conforme todo o rigor que seria necessário para empregar esta terminologia. Este quadro permite-nos perceber qual é a classificação em termos de categoria desta coleção, destas 189 peças. De acordo com as normas do Inventário Português de Museus, as 3 primeiras subcategorias estão consagradas no inventário. As últimas 2 categorias são categorias que eu criei porque tive necessidade de arrumar peças que não se enquadravam em nenhuma das categorias padronizadas e, portanto, tive necessidade de criar essas categorias para perceber, essas subcategorias, para perceber melhor como é que nós poderíamos pensar e perceber a lógica desta exposição. Como podem ver, a maior parte da coleção é constituída por peças que são provenientes da subcategoria arquitetónica, ou seja, são elementos que foram subtraídos a edifícios que, entretanto, desapareceram e aqueles elementos foram considerados elementos de valor e foram integrando a coleção. Dessas 90 peças estavam expostas no claustro 17 peças. Eu tenho ali aquela soma 17 mais 3, porque originalmente eram efetivamente 20, depois 3 dessas peças foram deslocalizadas e instaladas no núcleo de arte sacra, portanto mantiveram-se até 2008 só 17 peças. Portanto, podem ver que é uma percentagem pequena face ao universo dos 90. Outra coisa que é curiosa perceber-se também em relação a estas 90 peças e à seleção que foi feita, é que estas 90 peças abrangem um período de produção desde a gênese do povoamento até quase aos nossos dias, portanto até ao século XX, mas as peças que estavam selecionadas para a exposição no claustro eram peças que compreendiam o arco temporal entre o período da gênese do povoamento, portanto do século XV até ao século XVIII, com uma exceção de um cruzeiro do século XIX que era integrado por uma questão de desenho artístico, que era integrado na exposição. Isto não me parece estranho, atendendo à defesa que o mentor da coleção, o Dr. Gilberto Ataíde, faz da decadência, da identificação da decadência do século XIX, nomeadamente ele escreve vários artigos, são quase todos eles direcionados para questões arquitetónicas e nesses artigos ele defende muito claramente que o século XIX é um século de decadência e que isso se nota em tudo, nomeadamente naquilo que se materializa e que dá vários exemplos da arquitetura oitocentista como sendo exemplos de uma arquitetura que se tinha degenerado, que tinha perdido as suas referências e, portanto, eu parece-me que desse ponto de vista se consegue encontrar uma justificação para a exclusão do século XIX e, por força maior do século XX, deste conjunto que é selecionado destas 20 peças, das tais 17 mais 3. No que diz respeito à subcategoria de heráldica, nós podemos ver que a coleção é uma coleção mais pequena, tem 16 peças, estavam todas no claustro e neste momento está no Museu Militar, é uma pedra de armas régias. A outra peça é uma peça que também está no núcleo de arte sacra, portanto mantiveram-se até 2008 14 peças no claustro. No que diz respeito à subcategoria funerária, temos 26 peças, as únicas que estavam no claustro eram as 3 peças armoriadas, portanto estabeleciam automaticamente uma relação de afinidade com a subcategoria de heráldica, porque colocavam a aristocracia no cerne da exposição. Temos depois uma das subcategorias que eu propus para este sistema classificatório e filo porque, neste caso, estas peças são peças em que predomina a informação escrita, portanto não há aqui aspectos artísticos ou estilísticos e elas não são integráveis nas outras categorias, portanto aqui o predomina a informação textual e estas peças, que são 17, dessas peças estavam 3 no claustro. Uma dessas peças, eu chamo peças, embora ela seja composta de várias pedras, é uma descrição textual do morgado João Botelho Aguda, que é muito curiosa, e que refere-se à gênese do povoamento, à história da ilha e vai, de alguma forma, promovendo uma comunhão entre a história da sua própria família com a história da ilha. Portanto, há aqui uma vontade de relacionar todos os acontecimentos mais importantes que decorrem do povoamento com a história familiar. Ela é uma obra do século XVIII, é muito curiosa porque muito própria das vaidades barrocas. Em determinada altura,
o senhor diz que é parente do Conde de Vila Franca e que é primo, não diz que é parente, diz que é primo do Conde de Vila Franca. E isso, de facto, é primo do Conde de Vila Franca se nós recuarmos 10 gerações, ou seja, 2 séculos e meio. Portanto, isto dá uma ideia do espírito que é aquele texto. Portanto, é um texto que traz uma dimensão textual, mas também arqueológica para esta coleção. As outras duas peças que integram aquele número 3 da subcategoria epigráfica são 2 marcos de propriedade. Um da Câmara Municipal de Ponta Delgada e o outro da família do Capitão Donatário. Ou seja, são 2 marcos que estão relacionados com 2 instituições, também elas prestigiadas. Finalmente, temos a última categoria, que é a segunda mais numerosa em termos de peças. Temos 40 peças, mas apenas uma estava em exposição no claustro. É uma grande banheira que é talhada num monólito de basalto e que é uma peça muitíssimo singular e que terá sido essa circunstância que a terá levado a juntar-se a um grupo ao qual aparentemente parece estranha. Portanto, como podem ver, temos ali a totalidade, 189 peças, as peças que estavam no claustro e as peças que estavam em reservas. Estas imagens das galerias nascente, sul e poente do claustro de Santo André dão-nos uma ideia de como é que o claustro se encontrava com as suas peças em exposição. Eu, intencionalmente, não trouxe a Galeria Norte, porque é a galeria que tem menos vãos, tem menos portas e menos janelas, e, portanto, era a galeria onde se encontravam as pedras do Morgado João Pedro da Ruda. Não trouxe porque vou mostrar a imagem a seguir, e por isso não a quis inserir neste diapositivo. Estas duas plantas são 2 plantas do século XVIII. À vossa esquerda está a planta do Sturm, um museólogo alemão, que em 1704 propõe, é o primeiro museu ideal que se propõe. E do vosso lado direito tem a planta que foi desenhada pelo Durand, que é um grande museólogo francês, que de quase 100 anos, portanto em 1802, vai propor como planta para o museu ideal aquela planta em torno de 4 pátios, portanto as galerias de exposição organizadas em torno de 4 pátios. A primeira é uma grande fonte de inspiração para os museus. Se nós formos analisar isto do ponto de vista arquitetónico, vamos ver que ela está afiliada ao espaço arquitetónico do Palácio, nomeadamente esta organização das salas em alfilade, que é uma organização que ainda hoje é utilizada nos museus, as galerias de exposição sequenciais, enquanto que a outra se torna o arquétipo, portanto é a primeira grande conceptualização do arquétipo para os edifícios dos museus. Se nós pensarmos um pouco no que é um edifício que foi concebido inicialmente para ser um convento, percebemos porque é que há tantos conventos que hoje são museus. Porque esta organização em torno do claustro e o espaço central aberto, que é uma organização que é imposta durante o Império Carolíngio para toda a Europa, para conventos femininos e masculinos, depois da extinção das ordens religiosas, nomeadamente em Portugal, serviu para receber esta nova função, a função museal, porque é o tipo arquitetónico que se adapta mais facilmente a este tipo de função. Mas não é só esta possível filiação que é interessante quando nós analisamos, não é só essa perspectiva que é interessante quando nós analisamos a estruturação da exposição no Convento de Santo André, mas também a forma como a exposição foi colocada. Nós tenho aqui um esquema muito básico, é verdade, da planta do piso térreo, e esta entrada que aqui está assinalada não corresponde de todo à entrada que nós hoje conhecemos. Esta entrada era a entrada que se usava na altura em que o museu foi fundado. Corresponde exatamente à entrada do convento primitivo, ou seja, esta era a portaria conventual. Esta entrada dava um acesso imediato ao claustro e, portanto, todas as peças que fossem expostas na galeria claustral eram peças que era o primeiro cartão de visita do museu. Eram as peças que primeiro recebiam os visitantes. A história, por exemplo, reparem como a coleção de História Natural, que é uma coleção genética, porque este museu começa precisamente com a coleção de História Natural, está colocada neste percurso numa posição marginal. As duas coleções que empareceram logo a seguir à coleção lítica são a etnografia conventual e a etnografia regional,
onde os pais do projeto museológico refletem quer a sua religiosidade, quer o seu regionalismo. Portanto, não é, portanto, acidental a forma como estas peças e a localização como estas peças estão expostas. Nós poderíamos fazer uma comparação com outros museus e dizer, está bem, mas isto não é inédito, porque há outros espaços conventuais que também têm coleções líticas nos seus claustros, nos seus antigos claustros. É verdade. Basta pensarmos, por exemplo, no claustro da sede de Lisboa, em Tomar. Há muitos espaços museais, mesmo fora do nosso país. Em Espanha conheço vários museus onde essa situação ocorre. O que é curioso é perceber as assimetrias dentro da coleção, perceber que peças é que foram selecionadas, que subcategorias é que elas integravam e que discurso é que elas contam. E foi isso que eu fiz. E nesse caso, esta exposição, primitiva tal como foi pensada, é efetivamente um caso singular. Temos aqui, eu não sei quanto tempo, já escutou? Faz 2 minutos. Está bem, então vou ser muito rápido. Isto agora são praticamente imagens, portanto vai ser muito fácil. Temos aqui imagens da subcategoria de escultura arquitetónica. Em cima temos um lintel manuelino, que é proveniente da Ermida de Santo André, primitiva Ermida de Santo André, portanto anterior ainda à construção do convento e que nos remete para a gênese do povoamento. Um lintel do século XVII, uma coluna que é proveniente daqui da Igreja Jesuíta aqui ao nosso lado, uma gárgula de Carantonho do século XVIII, uma série de pias batismais, os 2 cruzeiros do século XIX e do século XVIII, uma ave da vida que vem do frontispício de uma ermida, uma série de óculos provenientes de arquitetura civil e uma pedra dos calafates, da corporação dos calafates. Portanto, tudo peças com exceção do tal cruzeiro que integravam o período temporal que interessava aos mentores do projeto divulgar. Temos aqui a escultura heráldica, portanto, todas as peças estavam no claustro, com exceção desta que está cá em baixo à direita, que são as armas rejas que estão no Museu Militar, e esta peça que eu juntei, que se encontrava no claustro na altura e que hoje está aqui no Núcleo de Arte Sacra. Aqui temos a escultura funerária, são 3 peças, eu só tenho fotografias de 2, mas todas são pedras sepulcrais armoriadas, portanto, vem de um conjunto de quase 30 peças, mas só as armoriadas, só aquelas que espelham a importância da aristocracia que foram transpostas para a exposição, as outras encontravam-se em reserva. Aqui temos uma vista da galeria norte do claustro, com as pedras do Morgado João Botelho da Ruda, com o texto em que ele estabelece a ligação entre a história familiar e a própria história do arquipélago e se relaciona com os donatários condes da Ribeira Grande à época. Temos à direita os tais 2 marcos que tinha falado e finalmente a famosa banheira, que é uma peça muitíssimo curiosa, que inclusive tem uma base para se poder pôr o sabonete e é talhada num único bloco de basalto. Portanto, do meu ponto de vista, o que esta exposição faz é uma apologia de um período histórico. E nesse período histórico ela procura conciliar, por um lado, a gênese da acionalidade, por outro lado, a história da aristocracia local e é esta exposição que antecede. Portanto, é o cartão de visita que antecede a exposição de etnografia conventual, que é uma exposição muito importante para os mentores do projeto, e a exposição de etnografia regional, que era também muitíssimo importante e que, inclusivamente, foi palco das comemorações de centenários de 1940, apoiadas pelo Estado Novo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Arquiteto Igor França, por ter desnudado uma coleção, a coleção líquida, que remonta ao último quartel do século XIX, e pelo sistema de classificação que fez das 189 peças que trazem, emprestam riqueza à nossa história açoriana e à nossa identidade. Muito obrigada pela qualidade das apresentações aqui proferidas, que despertaram a nossa curiosidade, mas não vamos ter tempo para colocar questões, e eu queria encerrar este painel com uma última palavra. Como diz o povo, os últimos são os primeiros, as últimas palavras são as primeiras. Queria agradecer a excelência da organização deste congresso, na figura do Sr. Dr. Luís Correia e do Sr. Dr. Ângelo Barro, e pude testemunhar a qualidade com que trataram os palestrantes
e os presidentes dos simpósios. Muito obrigada a todos pela atenção. Senhoras e senhores, boa tarde novamente. Vamos partir para a mesa número 6, que será a última mesa do dia. Certo? Mesa número 6, processos de musealização. A presidência da mesa ficará